Então, graças a Deus, primeiramente quero cumprimentar a todos, desejando que Deus possa envolvê-los em muita luz, em muita paz. Iniciando esse nosso Evangelho, vamos elevar ao Pai a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. O tema de hoje, nós vamos falar da pureza dos corações. O título do capítulo aqui do Evangelho é Bem-aventurados os puros de coração, e o texto é Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhes apresentaram os meninos para que o tocassem, mas os discípulos ameaçavam aqueles que apresentavam essas crianças. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelhem. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoaram. Graças a Deus. Como podemos ver, a exigência que Deus faz de nós é muito pequena. É apenas que nos tornemos semelhantes a uma criança. E por que isso? Precisamos entender que toda criança, pelo menos, como a gente já tem a compreensão, até os 7 anos de idade, ela traz consigo um grau de pureza bastante significativo. Ela vai se transformando ao longo desses 7 anos até atingir, vamos dizer, a sua identidade dentro desta vida e começa a vigorar nela alguns sentimentos que não são muito bons, mas somente até aí, a partir dos 7 anos. Então, até os 7 anos nós temos ali uma imagem de um ser simples e puro, que é, no fundo, aquilo que Jesus quer transmitir para nós. Quando nós temos a pureza no coração, essa pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade, da humildade. Isso que faz com que nós nos aproximemos do reino de Deus. Porque todo o mal, na verdade, está dentro de nós mesmos. Nós já ou construímos numa encarnação, ou já vivenciamos esse mal de outras encarnações, e estamos neste planeta, como a gente já aprendeu, que é de expiação e de provas, para que a gente possa se reconstruir, digamos assim, para que a gente possa se melhorar. Então, quando Jesus diz aqui que deixai vir a mim os pequeninos, porque as crianças são puras, alguém pode perguntar, mas espera aí, se a criança é pura e o espírito é reencarnante, ele já não viria com a impureza, verdade? Ele vem com a impureza, mas como Deus sabe de todas as coisas, ele nos propicia, como eu disse antes, o período de mais ou menos 7 anos, em que nós estamos como que adormecidos em relação à existência anterior e com a oportunidade de aprendizagem durante este período para nos fortalecer, para nos levantar, para que a gente possa caminhar no processo de transformação dos nossos males, daqueles que estão dentro de cada um de nós. Daí a importância muito grande dos pais, dos avós, porque são esses que durante esse período inicial da vida da criança, nesse novo corpo, vão ajudar a pavimentar o caminho, a colocar as flores na estrada, para que ele possa perceber a vida de forma diferente. E isto dentro de um processo de educação, de orientação. Porque o espírito, ele precisa
está aqui porque aqui é uma escola e ele precisa dessas lições. Ele precisa dessas lições para que possa fortalecer a sua vida renovada, para que ele possa trazer a vida com as novas lições, dirigindo o processo de evolução dele aqui. Então, nesse sentido, é que nós entendemos que Jesus diz que nós precisamos nos tornar semelhantes a uma criança, porque o grande mal está dentro de nós. À medida que a gente vai se transformando, vencendo esse mal, por isso é a grande luta que nós temos, é lutar contra as nossas más tendências. Trazemos isso ao longo de toda a nossa existência, mas temos sempre a oportunidade de renovação. Quando a gente trabalha nesse destino, nesse rumo, a gente começa a crescer espiritualmente, a buscar a aproximação com o reino de Deus. Para ilustrar isso, há uma mitologia egípcia antiga que fala sobre o coração. E aí a gente entende, nessa figura de linguagem que é colocada na mitologia, como o coração sendo o centro dos sentimentos, das más ações e das boas ações. Então, quando o homem vivia e ele ia chegando a uma determinada idade e já percebendo que estava se aproximando a morte, ele dizia: não deponha contra mim meu coração, porque ele sabia que todo o mal estava no seu coração. E esse coração, quando ia da morte do indivíduo, esse coração era retirado do corpo, levado a uma deusa e ela colocava numa balança. De um lado ia o coração, do outro lado uma pena que ela trazia na sua cabeça. Se o coração pesasse mais que essa pena, ele iria para o inferno, entre aspas, né? E se o coração não pesasse mais que a pena, ele iria para o paraíso. Por isso que ele dizia: não deponha contra mim diante da morte. Então a gente sabe, essa sabedoria egípcia, ela caminha até hoje, entendendo que o coração, como centro de toda a bondade, de todas as atitudes positivas e negativas, precisa ser purificado, para que, figurativamente, na hora do nosso desenlace, ele não deponha contra nós, lá na hora do encontro com o Pai. Por isso, essa lição acaba sendo muito importante, que nós possamos entender que a cada dia precisamos renovar os nossos passos. Precisamos compreender que sem o bem não atingiremos a angelitude, e o mal é construído dentro dos nossos corações. Que o Senhor possa a cada dia nos iluminar, para que nós possamos estar sempre nos reconstruindo de forma segura, de forma serena, entendendo que a nossa existência é longa, a nossa vida carnal pode ser curta, mas a nossa existência é longa e sempre teremos uma oportunidade de renovação pela misericórdia e o amor de Deus. Graças a Deus. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos corações em vibrações de amor, de paz, de serenidade, vibrando pelos nossos companheiros de caminhada neste planeta, pelos países que se encontram em guerra, pelos países que se encontram passando fome, necessidades, todo o tipo de dor, de sofrimento, onde quer que estejam. Vibremos pelo nosso país para que tenhamos o equilíbrio necessário, principalmente nesse período em que estamos mudando o governo, em processo de mudança, que nós possamos cada um ter a frieza necessária, o raciocínio necessário para que possamos fazer o melhor pelo nosso povo. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos em especial, porque todos eles representam companheiros de escola e de vida neste trabalho. Os nossos inimigos são aqueles que são as ferramentas utilizadas para desenvolver em nós o amor, a sabedoria, a tolerância. Vamos vibrando pelos nossos familiares, pelos nossos lares, vibrando por todos aqueles que se encontram em lugares de pranto e ranger dos dentes, vibrando por esta casa que nos acolhe, onde nós podemos aqui buscar mais a miúde e em grupo a presença de Deus,
que possamos estar sempre unidos aqui, trabalhando dentro daquilo que Deus nos escolhe, que Deus nos concede, para que nós possamos fazer o nosso melhor. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então fazendo a prece final. Senhor, em Teu nome nós elevamos o nosso pensamento e agradecemos por esta oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui. Que possa a Sua luz, o Seu amor nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Graças a Deus.